Amém. Eu te peço, Senhor, fica com nós essa noite, Em nome de Jesus. faz menção ao seu Filho, ao Aleluia. Senhor Jesus, Sim, que somos a quem serviremos por toda a eternidade. sim. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a última imagem que eu tenho dessa aula aqui é o melhor possível. Nós terminamos dando glória a Deus, falando em língua, chorando e não sei o que fazendo mais. Não Glória a é? Deus. Foi uma bênção. Foi maravilhoso, tudo. E minha oração é para que o Senhor nos proporcione um momento minimamente parecido com a última aula. Vamos lá. Nós vamos falar sobre ética cristã. Como agir no trabalho. Opa, tem uma mãozinha já. Manda. Pra avisar, o tio tá com muita dor de cabeça, tá? Então ele não consegue entrar, só pra avisar. É, Tá bom? tá. Ele pediu desculpas porque ele não tá legalzão, não. Beleza, Tadinho. pastor. Eu tô Melhoras pra gravando ele. aqui, depois ele consegue assistir. Amém. Ética cristã. Como agir no trabalho, família e sociedade. Amém, meus irmãos. Esse é um tema muito importante, né, amados? Muito. Uma bênção de tema, porque nos tempos que a gente está vivendo, como é importante reforçar qual é o verdadeiro papel do cristão em meio a tudo isso que a gente vive, né? Nada como um tema como esse para nos direcionar. Amém? Vou começar falando, trazendo a definição aqui técnica de ética, né? A palavra ética vem do grego, que significa hábito, costume ou rito. Então a palavra ética do grego é hábito, irmãos. E aí, quando ela se relaciona com a filosofia, ela traz esse conceito aqui. É um conjunto de valores padrão, no qual uma pessoa entende o que seja certo ou errado antes de tomar decisões. Então, a palavra ética está ligada ao comportamento individual. Apesar de submetermos os nossos comportamentos individuais ao comportamento coletivo da sociedade, né, nós temos uma maneira de agir, de pensar. Antigamente acreditava-se que as atitudes humanas elas eram extremamente objetivas, isto é, ela não dependia de nenhum fator para ser tomada. Mas ao longo do tempo, irmãos, a gente foi percebendo que isso não é verdade. Todo mundo que decide alguma coisa, decide baseado em algum valor. Ninguém toma uma decisão sem ter nenhum valor agregado a essa decisão. Ninguém. Nenhum ser humano na face da Terra decide uma coisa sem ser movido pelo que crê, pelo que pensa, pelo que aprendeu, pela tradição e por todo um conjunto de valores. Isso é o que a gente chama de ética. Ética é o que precede uma tomada de decisão. Amém, irmãos? Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu tomo baseado num conjunto de valores que eu acumulei na minha vida. Glória a Jesus. Só que, ao longo do tempo, esses valores foram sendo tão fragmentados e assim, tão preocupantes, irmãos, porque eles foram se submetendo a uma palavra que eu coloquei aqui, ó, relativismo. O que é o relativismo, irmãos? É uma posição filosófica que elimina o absoluto como adjetivo da verdade. Isto é, o caráter veritativo, quer dizer, o caráter da verdade, ele serve apenas em comparação. Significa o quê? Em termos práticos. Cada um passou a ter sua verdade. Então, assim, não existe uma verdade absoluta. Agora, todo mundo tem um pouco de verdade. Não existe uma verdade absoluta. O que existe é que a minha verdade
em determinado momento sobrepõe a tua verdade. Depende do contexto histórico, depende do ambiente que nós estamos inseridos, depende de uma série de valores, mas não existe uma verdade absoluta. Apenas naquele momento a minha verdade sobressaiu a sua. Mas em outros momentos a sua verdade vai sobressair a minha. E assim nós vamos vivendo, cada um com a sua verdade. Isso foi o que o mundo, na verdade, desenvolveu. É o que chamamos de relativismo. A partir do Renascimento, do século XIV, entre o século XIV e XVI, há o resgate do conceito de Pitágoras, de que o homem é a medida de todas as coisas. Por que esse conceito é perigoso? Porque ele coloca o homem no centro do universo. É o que nós chamamos de antropologia, né? Antropocentrismo. Tudo que vem antropo. Então, antropo, né? Antro é homem, então coloca o homem no centro de tudo, o homem no centro do universo. Quando você coloca o homem no centro do universo, qual é o grande perigo? O homem passa a ser a régua moral. O homem passa a definir quais são as réguas morais. O homem passa a definir qual é a ética aceitável na sociedade. E ao longo do tempo, irmãos, a gente vai sendo absorvido por esse conceito. A gente passa a já não pensar mais de forma individual. O nosso individual é absorvido pelo coletivo. Esse é o grande perigo do relativismo. Infelizmente, até a igreja teve problemas com esse conceito. Porque alguns assuntos na igreja perdeu o valor individual, ele passou a ter um valor coletivo. E aí a gente acaba perdendo um pouco com a luta do individualismo, né, que é um outro polo, a gente acabou transformando essa luta do individualismo num coletivismo, como é que eu posso dizer? A gente ampliou o egoísmo, pronto. Eu não queria usar essa expressão, mas é isso. O egoísmo deixou de ser individualista, passou a ser coletivista. Então a gente passou a ter grupos egoístas. Agora não é mais o ser humano egoísta, é o grupo que é egoísta. Então o que o grupo pensa é o que vale. O que o grupo pensa é a grande verdade. É isso que a gente vive na sociedade, irmãos. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não é o tópico, não é o objetivo, né? Não é o nosso tópico aqui. Mas isso acaba influenciando muito na tomada de decisão dos irmãos, infelizmente. Dito isso, irmãos, o nosso foco aqui não é trabalhar a ética humanista, concordam? Eu não sou nenhum sociólogo, né? Não sou nenhum estudioso dessa área, nenhum filósofo, mas a ideia aqui, pelo tema proposto, é encontrarmos em tudo isso como que o cristão deve viver. Então, aí eu até coloquei um tema aqui, ó, da ética humanística para a ética cristã. Essa é a transição que deve haver para todo cristão. Enquanto a ética humanística é relativista, a ética cristã é absoluta. Amém, irmãos? Então, enquanto a ética humanística ela está se preocupando com o relativismo, a ética cristã ela foca no absoluto. A ética cristã é pautada em princípios bíblicos. E os princípios bíblicos são fundamentos imutáveis. Em outras palavras, né, eu gosto sempre de usar as outras palavras para exemplificar. O que era pecado ontem é pecado hoje e será pecado amanhã. Amém, irmãos? Não existe um aspecto relativista nisso. Não existe uma ótica diferente. Não existe um aspecto de, sabe o que é a sociedade? A ética cristã não depende do contexto histórico. Eu sei que tem pastores dizendo aí que
a ética cristã depende do contexto histórico. É o chamado atualização da Bíblia. Mas não, irmãos, isso é pecado. A ética cristã não depende da contextualização histórica. Não depende, irmãos. O que Deus chamou de pecado no passado, Deus chama de pecado hoje. E eu estou falando de pecado mesmo. Eu não estou falando de cerimônia. Eu não estou falando de tradição. Eu não estou falando de gestos cerimoniais. Eu estou falando de pecado. Quebra da aliança. E isso daí não muda. De jeito nenhum. Independente do tempo que a gente vive. E aí, irmãos, ficou claro para vocês isso? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Nós não dependemos do mundo para formar a nossa ética. Inclusive, a nossa ética não pode ser relativizada. A nossa ética não pode ser alterada por questões temporais, nem geográficas, nem por questões... como é que eu posso dizer, sem ir para essa área? Denominacional, pronto. Pecado é pecado em qualquer igreja. Pecado é pecado, mas o que é pecado? Nós não estamos falando aqui de comportamentos, nós não estamos falando aqui de gestos, nós estamos falando aqui de tradições, nós estamos falando de pecado. Pecado é pecado em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer época, em qualquer contexto. É isso que trata a ética cristã, irmãos. E aí, irmãos, eu me deparo com um texto bíblico, com uma história bíblica, se assim eu posso dizer, de Nicodemos e Jesus. Por isso que eu coloquei aqui, irmãos, esse tema aqui, ó. A ética cristã é o próprio Cristo. A ética cristã, irmãos, para nós, é o próprio Cristo. O Nicodemos precisou entender isso na prática. Por que eu digo isso? Você já parou para pensar o que é que moveu o coração do Nicodemos para encontrar Jesus de noite? Você já parou para pensar por que o Nicodemos foi encontrar Jesus escondido? Eu vou dizer para você por quê. O Nicodemos, ele era um sábio. Ele era um homem detentor de conceitos, de estudos, de respostas da religiosidade. Então, todo mundo que tinha alguma dúvida em relação à lei, recorria ao Nicodemos. Ele era uma autoridade máxima no que diz respeito a decisões da lei. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se houvessem dois principais da sinagoga, dois rabinos, dois estudiosos, discutindo um tema da lei, o Nicodemos era a pessoa que eles recorriam para dar o veredito final, para dar a sentença final, para dar a resposta que ia desenrolar aquele nó. O Nicodemos, ele era a palavra final da época. Ele era professor dos professores. Então, irmãos, todo mundo que tinha uma dúvida em relação a conceitos da lei, recorria ao Nicodemos como palavra final. Ele era uma autoridade máxima da época no que diz respeito a conhecimento. Ele era o professor mor. Quando Nicodemos se depara com um jovem de 30 anos, trazendo uma ideia que ele nunca tinha ouvido falar, o Nicodemos logo pensa: opa, esse estudo é novo. Esse eu não tenho no meu acervo. Essa visão que esse jovem tem, eu nunca vi nada parecido. Eu preciso desse estudo na minha biblioteca. Eu preciso desse estudo na minha vida, no meu acervo, no meu leque de respostas. Eu preciso desse estudo que esse jovem tem. Ele vai até Jesus buscando o que está em Jesus. Ele vai até Jesus buscando o conhecimento que Jesus tem, não para ele
ter um encontro com Jesus, mas para ele pegar esse estudo de Jesus e incluir no acervo dele. Ele falou, peraí, eu não posso deixar uma sabedoria tão grande como essa na mão de um jovem de 30 anos. Eu sou autoridade do assunto em questão de estudo. Então, esse conhecimento precisa estar na minha mão. Foi isso que Nicodemos foi fazer, irmãos. O Nicodemos tinha uma ética religiosa, e na ética religiosa do Nicodemos precisava ser incluído o que estava em Jesus. Só que quando ele se depara com o mestre, aí é que o negócio ficou estreito para ele. Porque quando ele se depara com Jesus, Jesus olha na bolinha do olho dele e diz assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E eu fico imaginando, irmãos, o Nicodemos olhando para Jesus, olhando com a cara de espanto, pensando assim, caramba, eu sabia que o que estava nesse jovem era diferente, mas daí é muito para mim, cara. Puxa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que nascer de novo? Como assim, cara? Não, aí ele dá uma despertão, não sei se vocês lembram. Quer dizer que o homem precisa voltar para o ventre da sua mulher sendo adulto? Ele dá uma rebatida. Jesus falou, Nicodemos, se você não nascer da água do Espírito, você não tem parte do reino dos céus. Eu imagino Nicodemos olhando para Jesus, irmãos, totalmente perplexo, pensando, olha, eu vim buscar um conhecimento para eu incluir no meu acervo de conhecimentos, mas esse aqui é algo que eu não estou sabendo lidar. E o que ele aprende com Jesus é o seguinte, irmãos, sendo mais prático. Jesus disse assim, Nicodemos, eu não vim para esse mundo para você me incluir na sua vida. Eu me manifestei para que você seja incluído na minha vida. Você entendeu o que é ética cristã, irmão? A ética cristã, ela propõe uma transformação radical. A ética cristã propõe que eu não inclua Jesus no meu acervo de conhecimentos. A ética cristã propõe que eu não aprenda hoje pegue o estudo de hoje e coloque lá no meu calendário, na minha caixinha de conhecimentos. Não. A ética cristã propõe uma verdade absoluta. Nós não inserimos Jesus na nossa vida. Nós é que somos inseridos na vida de Jesus. Jesus se manifestou nesse mundo para inserir os salvos em sua vida. Jesus não se manifestou nesse mundo para fazer parte da vida do salvo. Não, a proposta, Nicodemos, é que você faça parte da minha vida. Nicodemos, eu quero que você siga o curso do meu rio, não o contrário. Nicodemos, a partir de hoje, você vai pegar toda a sua ética, todo o seu conhecimento, todo o seu conjunto de valores, você vai pegar tudo que você aprendeu em tradição, você vai pegar todo o acervo de conhecimento que você aprendeu na religião, e você vai trazer tudo para dentro de mim, Nicodemos. Aleluia. Glória a Deus. Traz tudo para dentro de mim, Nicodemos. Pega tudo que você é. Pega tudo que você sabe, pega tudo que você construiu e traz para dentro de mim, Nicodemos. O Nicodemos foi em choque embora para casa, irmão, pensando o seguinte, como é que eu vou abrir mão de tudo que eu construí até hoje? Irmãos do céu, o Nicodemos não entendeu sobre a questão. Ou entendeu e ficou lá escondidinho, né? Porque João 12:42, se não me engano, diz que Jesus disse assim, que muitos creram nele, mas amando mais a glória dos homens do que a de Deus, não o reconheceram publicamente. O Nicodemos, ele entrou em choque, irmãos, porque ele entendeu o significado da ética cristã. A ética cristã é o próprio Cristo, é pegar tudo que a gente aprendeu, tudo é tudo, irmãos.
não é uma parte, não é um fragmento, é tudo. Eu pego todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, toda a minha capacidade, todo o acervo de conhecimento que eu adquiri ao longo da vida. Eu pego tudo isso e eu entrego para Jesus. E eu mergulho em Jesus. E a partir desse mergulho, aí sim eu nasço de novo. Pegou o mergulho como sendo um ventre materno, e aí eu pego tudo que eu adquiri, mergulho em Jesus, e aí eu nasço de novo. Nasce uma nova criatura, agora com novos comportamentos, novos segmentos, novos pensamentos, novas posturas. Tudo novo. Agora eu vou ter que aprender a andar com Jesus. Eu vou ter que aprender a falar com Jesus. Eu vou ter que aprender a pensar com Jesus. Eu vou ter que aprender a enxergar o mundo com Jesus. A lidar com problemas com Jesus. A resolver minha vida dentro de casa com Jesus, no meu trabalho. Irmãos, isso é extraordinário. Obrigado, Nicodemos, por nos ensinar isso. Aleluia. Deus maravilhoso. Irmãos, não parou aí. Nós, a partir dessa nova vida, nós aprendemos que nós somos regidos por princípios absolutos. O Salmos 119:11, ele diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Sendo objetivo, isso aqui significa... Esses dias eu escutei a gente canta um louvor na igreja e tem uma frase desse louvor que ele me pega, cara. Ele chama Lágrimas. Não sei se os irmãos conhecem. Mas o refrão diz assim, ó: aquele que provoca em mim lágrimas, aquele que me faz cair aos teus pés, aquele que imprime em mim o seu caráter. Essa frase me pega, irmão. O louvor diz que Jesus é aquele que imprime em mim o seu caráter. Então, a partir desse encontro com Jesus, eu sou gerido, eu sou regido, eu sou movido, eu dependo agora da palavra de Deus que está gravada no meu coração. Manda, Sheik. Eu tô gostando. Aleluia. Tô dando a mão errada, mas eu escrevi que você tá dando uma prévia, né? O curso de batismo. Você entra no curso de batismo, né? Com certeza. Aleluia. Irmãos, agora eu tenho a palavra gravada no meu coração. E isso que se espera de alguém que teve um encontro com Jesus. Ele pega agora a palavra e ele não simplesmente... Porque se for só para a gente ter conhecimento, eu vou virar Nicodemos. Né? A ideia agora é pegar a palavra e gravar no coração, para que essa palavra gravada possa instruir o meu pensamento, a minha ação, o meu gesto, minhas decisões, minhas conclusões. Irmãos, agora eu guardo, eu escondo, eu gravo a palavra no meu coração para ela ser a força motriz para gerar movimentos na minha vida. É a palavra de Deus que é a força motriz para gerar pensamentos, para gerar movimentos, para gerar atitudes. É a palavra de Deus que faz isso. E isso parte de um encontro verdadeiro com Cristo. É aí que começa a se desenvolver a verdadeira ética cristã. Nesse processo, irmãos, eu coloquei 3 palavras aqui que são fundamentais para nossas atitudes. A palavra de Deus, ela vai exercer essas 3 funções em nossas vidas, ó. Ela vai basear a nossa vida, ela vai avaliar a nossa vida e ela vai validar a nossa vida. Eu vou explicar o que significa isso. Eu até coloquei embaixo aqui, ó. Basear por quê? Porque a partir do momento que eu conheço Cristo
a palavra de Deus ela vai ser fonte de tudo que eu faço. Então a palavra de Deus vai ser a fonte de tudo que eu fizer. Tudo, irmãos. Seja na minha vida acadêmica, seja na minha vida profissional, seja na minha vida ministerial, não importa em que contexto eu esteja inserido. A fonte da minha vida precisa ser a palavra de Deus. É ela que vai ser o fundamento, é ela que vai dar base para tudo que eu fizer, tudo que eu decidi fazer. E ela não só dá base, ela dá base e ela também avalia. O que significa? Mesmo eu tendo a palavra de Deus, esse encontro com Jesus, irmãos, a gente ainda tem uma palavrinha ainda que faz parte da nossa vida, né, chamada pecado. E ela, porventura, dá umas desvirtuadas, né? Ela costuma fazer a gente errar o alvo. E por conta disso, nós também precisamos da palavra de Deus para avaliar as nossas atitudes. Ela não serve só como fonte, ela serve como um termômetro de como nós andamos. A partir da palavra de Deus, desculpe, é que as nossas ações são medidas, são avaliadas, são comparadas com a palavra de Deus. É a partir desse momento. E por que isso é importante? Porque sem a palavra de Deus, a gente pode ter até uma fonte correta, mas no meio do caminho a gente pode se contaminar. É só lembrar de um rio. O rio tem a fonte limpa, mas ao longo do caminho acaba se contaminando a água. Certo, irmãos? E a palavra de Deus, ela é o filtro. Certo? Então ela tanto provoca a nascente limpa, como ela também filtra no meio do caminho as nossas vidas. E você pensa assim, ela para por aí. Não, porque ela também valida. Em que sentido? É a palavra de Deus que diz se as nossas decisões são corretas ou não. É a palavra de Deus que valida as nossas decisões. É ela que justifica as nossas decisões, irmãos. É ela que traz a boa consciência. Lembra que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8? Tudo que for de boa fama, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, se houver algum louvor nisso pensai. Né? Quer dizer, significa o quê? A palavra de Deus, ela é fonte para a minha vida, ela filtra a minha vida e ainda chancela as minhas decisões. É a palavra de Deus, irmãos. Então, onde eu quero chegar? Quem vive sob a ética cristã não consegue ficar sem a palavra de Deus em momento nenhum. Nem na origem, nem na trajetória e nem na chegada. Nós somos dependentes da palavra de Deus em todo o tempo. Senão a gente corre o risco, sabe do que, irmãos? Eu até coloquei uma frase aqui, ó. O que fazemos pode não ser errado, mas pode ser pecado. Você entendeu essa frase, ó? Aquilo que fazemos pode não ser errado aos olhos do mundo, mas pode ser pecado diante de Deus. Como eu nunca fico em cima do muro, eu vou dar um exemplo prático, tá bom? Se eu chegar no auditório hoje, na televisão, e eu disser que eu sou a favor do aborto, irmãos, eu vou ser aplaudido de pé. De pé, pelas pessoas. Quer dizer, o que eu fiz não está errado. Mas e diante de Deus? Pecado. Então, não está errado, mas é pecado. Você percebe como a ética cristã conflita com a ética humanística? A ética humana hoje determina que aborto é legal. A ética cristã, por sua vez, diz que isso é pecado. Então, irmãos, sempre vai haver esse conflito. E quando há o casamento dessas éticas, significa que o pecado já instaurou já.
Por isso que nós não somos adeptos a essas teologias humanísticas. Porque essas teologias, elas tentam imprimir a ética humanística na ética cristã. E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Seguindo. Aqui eu trago um princípio fundamental. Existem inúmeros princípios da Bíblia, mas eu falei, se eu relatar todos aqui, a gente não termina a aula. Eu decidi pegar esse carinha aqui, ó, caráter. Oh, meu Deus! Porque a ética cristã está ligada ao caráter cristão, irmãos. Totalmente. E eu coloquei aqui, ó, a palavra caráter, a origem da palavra caráter, irmãos, ela é como uma marca feita por meio de cortar, gravar, raspar e imprimir. Essa marca é feita no ser humano por pressão ou conflito. Olha o que o texto diz, de Gálatas 4,19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês, seja gerado em vocês. Significa que não há caráter cristão sem pressão e conflito. Não há. Não há como desenvolver um caráter cristão sem pressão e conflito. E como o caráter cristão está ligado à ética cristã, é impossível ser ético de forma cristã sem pressão ou conflito, irmãos. Esses caminhos fáceis que vêm não desenvolvem a ética cristã. Paulo está dizendo claro aqui, ó. Irmãos, é dor, eu estou sofrendo dor para que Cristo seja gerado em vocês. Vocês estão pensando que Cristo é gerado no bem bom, na alegria, no conforto? Não! Cristo é gerado em nós através da pressão e do conflito, da dor. Irmãos, dizer para o mundo que eu não quero aderir à ética humana é dor. Dizer para o mundo que eu não quero seguir o fluxo é dor. Todo mundo que não segue o fluxo sofre pressão e conflito. Todo mundo. Porque o caminho mais fácil é seguir a manada. O caminho mais fácil é somar a maioria e escolher Barrabás. Certo, irmãos? Agora, escolher Jesus quando todo mundo está escolhendo Barrabás gera pressão, conflito e dor. Ética, tem uma frase aí no mundo que diz assim: ética é o que você faz quando todos estão olhando. Caráter é o que você é quando ninguém vê. Eu até escrevi aqui, você até achou estranho um braço tatuado aqui, né, irmãos? Mas tem uma frase aqui embaixo que eu coloco para justificar essa tatuagem aí, ó. O caráter é a tatuagem do cristão. Amém, irmãos? O caráter é a tatuagem do cristão. E eu não estou entrando no mérito de tatuagem aqui, viu, irmãos? Esse assunto eu deixo para o Guitão, para a pastora Sheila. E é super fechado. Não quero nem saber desse assunto. O que eu estou dizendo é que o caráter é uma tatuagem do cristão. Olha o tempo, hein? Olha o tempo que eu vou perder com isso, né, Isaac? Então. Sem tempo, irmãos. Tenha caráter, vai. Bem, pronto. Qual é a marca que eu preciso na minha vida? Porque se o caráter ele é como uma marca feita por meio de cortar, gravar, raspar, imprimir, qual é a marca que eu preciso na minha vida? Eu preciso ter a palavra de Deus gravada na minha vida. Eu preciso ter Cristo gravado na minha vida. Essa é a minha marca. Essa é a minha tatuagem. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Dito isso, quando eu tenho Cristo gravado em mim, não é difícil para a gente trabalhar o versículo que a pastora Sheila me mandou, que baseia esse estudo de hoje. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.
Irmãos, eu coloquei até essa palavra aqui em cima. Você já leu aí, ó, expressar. A palavra expressar é trazer de dentro para fora. É jogar para fora o que está dentro. Expressar é tirar de dentro para fora. A gente encontra na Bíblia inúmeras formas de expressão. A oração é uma expressão, o louvor é uma expressão, a pregação é uma expressão, né, irmãos? A obediência é uma expressão. Então, tudo aquilo que eu consigo exprimir, que está dentro de mim, e eu consigo colocar para fora, isso é uma expressão. Alguém que tem a palavra de Deus gravada no coração, não tem dificuldade de expressar a palavra de Deus. Glória a Deus. Alguém que tem verdadeiramente, alguém que conseguiu ser inserido na vida de Cristo, não tem dificuldade em expressar Cristo para o mundo. Não tem. Imagina que nós somos as varas enxertadas na videira. Nós vamos expressar aquilo que nós fazemos parte. Em outras palavras, irmãos, o fruto que nós geramos, ele nasce de onde nós estamos inseridos, enxertados. Então, é impossível você e eu estarmos enxertados na videira e não gerar frutos. O processo de... Eu falei isso para a igreja domingo agora. Como que funciona o processo de fruto com a árvore? Ela recebe a chuva, aí vem o sol, produz nutriente, faz o tronco ficar saudável, e quando o tronco está muito saudável, ele não suporta, ele acaba gerando fruto. Sabe o que é fruto, irmãos? Excesso de vida. Fruto é excesso de vida. Vida de quem? De Cristo. Todo mundo que tem excesso de vida de Cristo se manifesta, expressa em forma de fruto. Se nós não estamos frutificando, significa que Cristo não está sendo gerado em nós. Se nós não estamos frutificando, significa que não há vida suficiente capaz de gerar fruto. Quando há vida suficiente capaz de gerar fruto, é impossível esse fruto não ser manifestado. Porque a gente põe para fora o que passa por dentro de nós. Glória a Deus. Aí a gente expressa. Quando a gente, irmãos, tem muita vida passando em nós, a gente expressa através de oração. A gente expressa através da pregação da palavra. A gente expressa através da ação, da assistência aos santos. A gente expressa através do amor. Irmãos, é impossível um ser humano que tem muita vida não gerar fruto. É impossível. É impossível fazer isso. E aí, irmãos, a gente começa a expressar Cristo em tudo que fazemos. Isso é ética cristã. Se eu for resumir para você o que é ética cristã aqui, eu posso dizer para você que ética cristã é quando a vida passa em nós e produz os frutos. Ética cristã é quando nós estamos tão cheios de Cristo que o que resta a nós é expressar o Cristo em qualquer lugar, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós andarmos. Significa que eu tenho tanto Cristo em mim que eu preciso compartilhar. Aleluia. Glória a Deus. Compartilhamento é a ação de alguém que não suporta tanto Cristo em si. E ele precisa dividir, senão ele explode de tanto Cristo. É isso, irmãos. Nós precisamos disso. Eu não sei, como é que eu estou no horário, Sheila? Continua. Tô bem? Então vamos lá. Continue. Tem mais coisa Tô aqui. olhando o horário, eu e você, horário aonde? Tá perguntando pra pessoa certa. Aí,
aí, irmãos, como agora nós estamos falando com gente que tem a ética cristã, que tem tanto Cristo dentro de si, que não suporta carregar ele sozinho e precisa expressar esse Cristo em qualquer lugar que andar, não vai ser difícil ser cristão no trabalho. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Eu coloquei uma frase aqui para reflexão nossa. O fim do trabalho não pode ser o pecado. Como é que eu sei que eu tenho ética cristã no trabalho? Quando o fim do trabalho não é o pecado. Ixi, agora você deu um nó na minha cabeça. Vamos lá, eu vou explicar. Irmão, se o fim do teu trabalho for a avareza, o egoísmo, a inveja, a murmuração, a reclamação, você não está sendo ético no trabalho. Eita. Você não tem ética cristã no trabalho. Porque o trabalho, ele precisa produzir o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Ele precisa produzir, irmãos, uma vida tranquila, para a gente cuidar dos nossos, para a gente cuidar dos nossos entes, dos nossos negócios, para a gente fazer uso das habilidades das próprias mãos, para a gente andar decentemente, para a gente não depender de ninguém. Irmãos, se o fruto do trabalho for qualquer outra coisa além disso, nós não tivemos ética cristã no trabalho. Nós tivemos qualquer ética, menos a cristã. Trabalho não pode produzir avareza. O trabalho não pode ser uma ferramenta de egoísmo. O trabalho não pode ser uma ferramenta de inveja. Não pode, irmãos, ser uma ferramenta de murmuração. Como tem gente que murmura no trabalho, misericórdia. O trabalho não pode ser uma ferramenta de murmuração. Trabalho não pode ser uma ferramenta, irmãos, de reclamações. Quando eu coloco reclamações aqui, eu estou falando de muitas exigências de direitos. Amém, irmãos? Se o seu direito estiver sendo violado, reclame, é seu direito. Mas não fique naquele lugar, não. Procure outro. Procure outro. É melhor você procurar outro e ser ético de uma forma cristã do que você desenvolver pecados no trabalho. Amém, irmãos? Amém. Pecado não serve como caminho de trabalho, não pode servir. O pecado precisa ser visto como uma provisão de Deus. Senão nós vamos dar valor, vamos dar voz para essas pessoas que ficam chamando o trabalho de tripalium. Você sabia? O mundo chama o trabalho de tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura. Gente. Por isso que todo mundo... por isso que no dia do trabalho, você já reparou que no dia do trabalho se valoriza mais o trabalhador do que o trabalho? Verdade. Isso é uma ética humanística, não é uma ética cristã. Por que o mundo faz isso? Porque ele transforma, ele demoniza o trabalho e santifica o trabalhador, como se o trabalhador fosse bonzinho, sem pecado. Isso é um perigo, parece uma linha tênue aí, mas é um perigo, viu, irmãos? Porque o trabalho é um instrumento de bênção de Deus. Bênção de Deus. O trabalho dignifica. O trabalho dá honra. O trabalho faz a gente cuidar dos nossos. Então o trabalho é um instrumento de bênção de Deus, não é instrumento de tortura. Ética cristã olha para o trabalho como uma provisão de Deus, não como uma tortura. Amém, queridos? Isso de forma prática para vocês. A ética cristã também produz um cristão diferente dentro de casa. Olha o que Lucas 10, 5 e 6 diz. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, uma mulher de paz, uma criança de paz, um servo de Deus de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês.
Olha a frase que eu coloquei aqui baseado nesse versículo. Depende de nós o que a nossa casa irá se tornar. Se nós formos pessoas que temos ética cristã, nossa casa vai ser uma casa de paz. Se nós não tivermos a ética cristã, nós não vamos receber a paz que o Senhor nos dá. A paz vai voltar para quem nos deu e nossa casa vai ser abandonada pela guerra. Então, irmãos, a nossa casa depende, a harmonia da nossa casa depende mais de nós do que de Deus. Pronto. A gente recorre muito a Deus de forma mística. Mas a nossa casa, a construção da nossa casa como um santuário de Deus, depende mais de nós do que do próprio Deus. Amém, queridos? Sou eu e você que temos que tornar a nossa casa um lugar de habitação do Espírito Santo. Um lugar onde Jesus tem prazer em estar, como diz o louvor. Você lembra do louvor da Eixla? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Lá estarão reunidos adoradores, que só adoram a Deus verdadeiro e fiel. Eu lembro desse louvor, irmãos, eu acho ele muito bonito. E eu lembro de uma frase que ela fala assim, ó: onde Jesus tem prazer em estar. Uau! Essa frase é muito forte, irmãos. A nossa casa é um lugar onde Jesus tem prazer em estar? Se não, significa que nós estamos falhando na nossa ética cristã. Porque se nós somos os portadores da paz, segundo o texto que o próprio Jesus aqui fala, então, irmãos, nossa casa precisa ser um santuário de Deus. E aí nós vamos tratar melhor os nossos filhos. Nós vamos tratar melhor os nossos cônjuges. Vamos tratar melhor nossos pais. Porque nós somos os portadores de tudo que a casa precisa. Amém, queridos? Glória a Deus. E por fim, irmãos, o cristão na sociedade. Como deve ser o cristão na sociedade? Baseado nessa ética cristã. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Segundo aos Coríntios 3:2. Eu coloquei uma frase aqui que é real, irmãos. A sociedade precisa daqueles que vivem eticamente a palavra de Deus. Eles precisam mais do que uma corça anseia por águas. Eles necessitam, vou falar mais do que precisa, eles necessitam de pessoas como nós na sociedade. Eles necessitam de pessoas que carregam a ética cristã na sociedade. Nós somos a Bíblia que eles leem. Nós somos o livro que eles precisam ser confrontados todos os dias, mesmo sem precisar abrir a boca. Eles precisam olhar para nós e ver a aplicação concreta da vida de Cristo. Eles precisam olhar para nós. Irmãos, eu lembro do versículo que Paulo vai escrever, que ele diz o seguinte, que nós exalamos o bom perfume de Cristo. E quando nós exalamos o bom perfume de Cristo, são dois grupos que sentem o cheiro. Não sei se vocês vão lembrar. É cheiro de morte para os que estão em morte e cheiro de vida para os que estão em vida. São dois grupos que sentem o exalar do cheiro do perfume de Cristo. Os que estão em morte, o cheiro é de morte. E eles precisam olhar para nós e pensar, opa, o que eu estou fazendo vai me levar à morte. Mesmo sem a gente abrir a boca. E os que estão em vida precisam olhar para nós e dizer, eu vou continuar em vida. Eu vou continuar em vida.
Pode falar, pastora Sheila. Porque nós estamos vivendo a maior crise de valores que a humanidade pode viver. Já viveu. Porque por mais que pareça que não, mas nós estamos vivendo a maior crise de valores. Desonestidade, desrespeito. Hoje eu recebi um casting e eu estou passada. Num casting para adolescente. Ou uma produtora procurando adolescente não binário. Ia. Isso é muito sério. Tá aqui, ó. Essa é ética humanística. Vocês entenderam? Então, assim, a gente tá vivendo uma crise de... E aí, assim, mas todo mundo muda. Como assim adolescente não binário, gente? Vocês estão entendendo? A gente tá vivendo a maior crise de valores que o mundo pode viver. Infelizmente. E por que isso? Porque, eu sei, mas a sociedade colocou o homem no centro do universo. entendeu? Quando o homem é o centro do universo, você pode esperar qualquer coisa. Qualquer O homem coisa. é dominado pelo pecado. Essa corrupção toda humana deixa a gente... Ó, vocês sabem se tem algum adolescente não binário que duble? Uia. Uma ferrada de dublagem. Uau. E aí a gente pensa, meu Deus, Meu Deus. adolescente não é adulto, gente. Adolescente não se formou. Como assim? Normalizamos, entendeu? É. Então, assim, é exatamente por quê? Porque, e eu, além disso que você falou, eu acho que por que isso está acontecendo? Porque nós não somos essas cartas vivas. Não somos, Isaac. Tá faltando mesmo. Sim. Não somos essas cartas vivas de leitura para as pessoas realmente encontrarem essa luz. Parei, continua. Perfeito. Dito isso, muito bem colocado. Na verdade, eu penso, pastora, que a gente está vivendo dois fenômenos na nossa sociedade. O primeiro é a inversão dos valores e o segundo é a aversão aos valores. Então a gente tem que lidar com isso. E como que a gente lida com isso, irmãos? Sendo ético, de forma cristã. E essa ética cristã, ela envolve uma série de fatores. Ela envolve a aplicação correta do amor. Ela envolve a expressão correta da obediência, a expressão correta da submissão, a expressão correta de tudo, irmãos. Se nós tivermos verdadeiramente a palavra de Deus como fonte, como base, como métrica, como validação, eu tenho certeza, irmãos, que as pessoas vão enxergar a gente de uma maneira diferente. E é evidente que elas não vão abrir mão do pecado, mas elas vão saber que o evangelho foi pregado para elas. Aleluia. Através da nossa vida. E a gente precisa fazer isso. Na verdade, nós somos obrigados a fazer isso. Nós vamos ser cobrados por isso, inclusive. Né? Que nós carregamos essa marca, a marca de Cristo. E se nós não desenvolvermos isso, o Senhor vai olhar para nós e Ele vai saber que nós deveríamos fazer mais. Assim, irmãos, onde eu quero chegar? Se hoje Jesus batesse o carimbo no nosso passaporte para o céu e dissesse para nós assim, ó, a partir de agora você não precisa fazer mais nada. Você não precisa ser carta viva na sociedade, você não precisa... Está garantido o céu para você, fica tranquilo, se essa é a sua preocupação, está garantido. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa mais fazer nada no ministério, você não precisa fazer mais nada na igreja, você não precisa mais dar testemunho, porque, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Pode ser que nem todos tenham chamado para ganhar almas, pode ser, mas todos têm o chamado para ser testemunha de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Todos. Aleluia. Todos têm o chamado para ser testemunha de Cristo.
É obrigação nossa sermos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a obrigação da grande comissão. Todos nós temos que ser testemunhas de Cristo. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que nós estivermos, nós somos obrigados a sermos testemunhas de Cristo. E nós temos que ser mártires também. Olha que loucura que eu vou falar para vocês aqui. A palavra mártir significa testemunha. A gente sempre pensa que mártir é aquele que é capaz de morrer por Cristo. Não. É uma aplicação errada dessa palavra. Mártir significa aquele que é capaz de viver por Cristo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Mártir não é aquele que é capaz de morrer por Jesus. Mártir é aquele que é capaz de viver por Jesus. É muito mais desafiador viver por Jesus do que morrer por Ele. É muito mais. Viver por Jesus implica algumas decisões importantes. Morrer por Jesus implica em uma coisa só. Amém, irmãos? A gente na mira de uma bala nega a sua fé. Não nego. Pronto, morrer por Jesus. Agora, viver para Jesus, não. Verdade. Fica em decisões diárias. Todo dia. Todo dia. Implica em renúncias. Mostrar Jesus todos Todos os dias. Implica em constância. impactar. Morrer em Jesus. É isso aí. Morrer em Jesus. Inspirar. Essa é a maior renúncia que quem vive por Jesus faz. E é uma inspiração totalmente diferente das que a gente tem visto, né? Pois é. Não de palavras, né? Só de... Mas eu tenho a impressão, pastora, que nós não vamos conseguir gritar isso para o mundo inteiro. Eu também, Com sabia? a nossa voz, não. Mas com a nossa biografia, sim. Sim, eu também. Glória a Deus. Está na hora da gente pregar mais com a biografia do que com a voz, irmãos. Eu também. Está na hora da gente pregar mais com o nosso testemunho do que com as nossas retóricas. Eu também penso isso. O mundo está precisando de biografias cristãs. Já estão falando bastante, né? É isso aí. Eu encerro por aqui, pastora. Caramba, amigo! Eu... Meia hora. Tem mais Tem mais coisa, mas eu... Então pode ir. Pode ir, mas ir. até agora você Pode. usou 57 minutos só. Olha isso! Que delícia! Conversando tudo isso e parando. Puxa 57 vida! minutos. Maravilhoso. A gente tem alguns princípios bíblicos que nós podemos muito nos basear para formar essa ética cristã. A gente tem alguns princípios bíblicos importantes, irmãos. Por favor. Eu até, se você quiser anotar aí, eu vou pegar aqui o estudo que eu tenho aqui, que eu acabei não passando aqui para esse PowerPoint. Não deixa isso passar, Isaac. Não, eu falei, poxa, eu falei Não, assim, vai até o fim. então, uma aula desse tamanho, eu vou pesar na vida dos irmãos, né? Pesa. Desse Mas- jeito pode. Mas desse jeito pode? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Aleluia. Deixa eu pegar aqui. Princípios. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Só um instantinho, irmãos, por favor. Deixa eu pegar aqui no meu outro computador. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Estou esperando só ele ligar aqui, irmãos, rapidinho.
agora vai. Ô Isaac, Pois não, meu amado? canta um hino enquanto isso. Uau! Sensacional! Canta o hino enquanto isso, então vamos lá. Na grandeza do amor, Mentira, que ele já vai lançar. Deus, e na paz que leva até o céu, na ternura do amanhecer, na força e luz do teu poder, ali está o meu viver, a esperança de um novo ser. Vieste só por mim, seu amor é sem igual, tanto amor, nada vai nos separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada. Não. Canta aí comigo, vai esse refrão. Nada vai me Nos separar do teu amor, Por nada. Cristo. Olha aí, você canta bem, Leroy. Você tá cantando a letra aí, meu? Obrigado. Aleluia. Obrigado ao quê? Tá te... Deu certo, achei aqui. Glória a Deus. Ainda bem que você achou, graças a Deus. Ainda bem, O herói né? começou a cantar, eu fiquei com um pouco de alegria. A Jéssica rachando o bico. Irmãos, eu já falei aqui do princípio do caráter. Ele é fundamental para formar essa vida cristã, essa ética cristã, para que a gente possa enfrentar essa sociedade do jeito que ela é hoje, como bem dito aí pela pastora Sheila. Inversão de valores e aversão aos valores. E tem um outro princípio importante, que é o princípio do autogoverno, irmãos. O autogoverno, ele é um princípio encontrado na Bíblia para deixar claro que nós precisamos do domínio próprio. Irmãos, quanto mais a sociedade ela se contamina, quanto mais a sociedade ela se enrola em si mesma, nas suas próprias invenções, mais é necessário que um cristão se mostre dominando o seu próprio entendimento, dominando a si mesmo. Porque o que essa sociedade, com essa ética estranha, produz? Pessoas incontroladas. Verdade. Pessoas que não se controlam mais, irmãos. Você tem a impressão... eu lembro do que Paulo vai falar para Timóteo, quando ele diz assim: Timóteo, você seja sóbrio. Você já parou para pensar nessa frase? Ele está falando para Timóteo ser sóbrio, porque o que Paulo está dizendo é que a sociedade vai se tornar ébria. Paulo está falando para Timóteo assim, ó: seja sóbrio numa sociedade ébria. Todos andarão parecendo que estão embriagados, mas você se mostra alguém sereno. Olha que coisa, irmãos. Timóteo, seja sóbrio. Quer dizer, você vai perceber que as pessoas andam parecendo que estão embriagadas. Você tem essa sensação às vezes, irmãos? Às vezes eu tenho. As pessoas não se controlam mais. Ela não controla o seu falar. Ela não controla o seu teclar. Olha só. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, não é? Pois é, os dedos também teclam do que os corações estão cheios. Verdade. As pessoas não se controlam mais, irmãos. Seja ela qual for. Seja ela de onde ela vem, do que ela pensa, do que ela constrói, ela não tem mais o autocontrole, irmãos.
Ela não tem mais o autogoverno. O autogoverno aqui não é dizendo que agora nós somos os deuses de si mesmos. Não. O autogoverno, ele traz a ideia de domínio próprio. Da gente controlar os nossos ímpetos. De nós submetermos nossa vontade à vontade de Deus. O grande segredo, irmãos, da ética cristã é quando a gente tem a capacidade de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Esse exercício não é fácil. A pegar toda a nossa vontade e submeter a essa vontade à vontade de Deus, irmãos, é um exercício que requer uma série de fatores. O que eu falei? Requer renúncia, requer coragem, requer tanta coisa, irmãos, que não é fácil. A gente fica pensando que o mundo está dizendo o seguinte, a ética humana está dizendo assim, ó, você é o dono do seu destino. Você é quem constrói sua própria história. A gente escuta isso direto. A gente escuta o mundo dizendo assim para nós, aceite-se, valorize-se, reconheça-se. E o Evangelho está dizendo, negue-se, morra. Tem alguma coisa que não está andando certo. O mundo está incentivando as pessoas a reconhecer o próprio valor. E o Evangelho está dizendo para nós, você não tem valor nenhum. O teu valor está no sangue de Cristo. Aleluia. Você e eu fomos comprados por um valor que não é pago por um dinheiro humano. Nós temos um valor que foi o sangue de Cristo que nos deu. Irmãos, é loucura. Fala a verdade, não é contramão do mundo isso? Totalmente. Imagina, gente dentro da igreja falando para os irmãos, irmãos, aceite quem você é. Não, o Evangelho propõe o contrário. O Evangelho é feito para pessoas que não se aceitam. O Evangelho é feito para pessoas que se negam, que reconhecem que não conseguem fazer nada sem Jesus. Pelo menos foi o que João escreveu no capítulo 15. Jesus dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Nada. A ética cristã exige de nós, irmãos, exige de nós esse reconhecimento. Eu falei para os irmãos essa semana aqui na igreja que existe um pré-requisito para orar, para oração. Sabe qual é o pré-requisito para oração, irmãos? Só ora quem reconhece que é incapaz, insuficiente. Incapaz, insuficiente e dependente totalmente de Deus. Alguém que não tem esses 3 princípios, não ora. Não ora, porque ela vai pensar o seguinte, como é que eu vou conversar com alguém se eu já sou suficiente? Como é que eu vou pedir socorro para alguém se eu já tenho tudo? E você já parou para pensar, eu sei que o assunto não é oração, mas fazendo um comentário breve aqui, você já parou para pensar na questão lógica da oração? Eticamente falando sobre oração, você já parou para pensar que, eticamente falando, usando a ética humana, a oração é uma loucura, é uma insanidade. Utilizando a ética humana, presta atenção que é a oração. A gente vai informar alguém que já sabe de tudo. Fala para mim, eticamente falando, qual é a lógica disso? Não, e eu vou piorar ainda o assunto. Paulo vai escrever aos Romanos que a gente não sabe orar como convém. Então, a oração, de acordo com a ética humana, é a gente informar alguém que sabe de tudo e ainda dá informação errada. Meu Deus, é loucura isso, irmãos. Por isso que nós não seguimos a ética humana. Nós seguimos uma ética que nos mostra justamente que é por isso que devemos orar. Aleluia. Já que a gente não sabe levar a informação correta para alguém que sabe de tudo, então a gente tem que conversar com ele para saber o que ele diz ao nosso respeito. Aleluia.
nós vamos recorrer ao nosso Salvador para dizer o que Ele tem para dizer a nosso respeito. Aleluia. Qual a direção que Ele tem para nos dar. Qual o desfecho que Ele tem para as nossas histórias. Qual a solução que Ele tem para os nossos problemas. O que Ele tem para falar para nós. É justamente contrariando a ética humana. Amém, irmãos? Amém. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário a gente pensar. Ainda tem o princípio da individualidade, que é Deus nos faz ser inseridos numa visão que vem dele, sem abrir mão de quem somos. Em outras palavras, não é vontade de Deus descaracterizar quem somos. Deus quer pegar a gente com o que a gente tem para servir o seu reino. O mesmo Deus que pega um Moisés, faz ele bater o cajado no chão e abrir o mar, é o mesmo Deus que pega uma Dorcas e usa a agulha que ela usa. Amém, irmãos? Amém. Isso não é extraordinário? Fala a verdade. O mesmo Deus que pega um Josué, faz ele abrir o Rio Jordão. Irmãos, isso é extraordinário. É o Deus que pega 4 camaradinhas que pesca na beira do rio lá, que não pesca nada, e faz eles serem pescadores de homens. Aleluia. Isso é extraordinário, irmãos. A gente serve um Deus que é capaz de pegar um Josias que nasceu para ser rei e faz esse homem ser um restaurador de Judá. É o mesmo Deus que pega o molequinho por trás das ovelhas malhadas e torna ele o rei de Israel. Oh, meu Deus do céu! É o Deus que imprime a sua visão sem abrir mão da nossa individualidade. Isso é extraordinário, irmãos. Sabe o que a palavra que eu quero trazer para você aqui, uma palavra de conforto? Deus quer usar você na sua habilidade. Deus quer usar você com a medida que você tem. Deus quer usar você do jeito que você é. Deus quer usar você do jeito que Ele te formou. Se você não pensar isso, você estará dizendo que Deus errou ao te formar. E eu quero te dar uma boa notícia. Deus não errou em nada quando te formou. Ele formou você do jeito que Ele quis formar. E é desse jeito que Ele quer usar você. Desse jeitinho. A única coisa que Ele quer é que você esteja em constante transformação. Assim como eu. Constante transformação. Sempre em direção ao plano dEle. Sempre em direção ao propósito dEle. Deus ama você do jeito que você é. Amém, irmãos? Amém. Isso aqui não é autoajuda não, viu? Tô dizendo não, que... tô dando risada porque, tá vendo? Você se ferrou, né, Isaac? É isso aí. Eu falei, eu um dia tive crise. Eu tinha um problema grave na minha perna, que eu não conseguia ficar 15 minutos de pé, irmãos. Aí eu olhei para Deus e falei, Senhor, sério mesmo que o Senhor quer usar um coxo igual eu? Eu era o único Isaac que andava igual Jacó. O único. E aí eu falei, Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer usar mim, Pai? Aí Deus falou, você quer... Só para mostrar para você que eu sou Deus na sua vida, Deus foi lá, irmãos, preparou o ambiente, eu coloquei uma prótese no quadril, eu não sinto dor nenhuma. Aí Deus falou, vai lá agora, faz minha obra e para de falar, vai. Aleluia. Deus é assim. Deus ajusta as coisas para que o nome dele seja glorificado. Deus não abre mão de glorificar o nome dele através de nós. Ele poderia muito bem glorificar o nome dele através da criação. Irmãos, quem vê a aurora boreal precisa, no mínimo, se sentir o menor dos seres humanos, seres vivos da Terra. Quem olha para a aurora boreal precisa, no mínimo, pensar: o que é que o Senhor viu em mim? No mínimo. Isso faz a gente olhar para Deus e dizer assim: Senhor, toda virtude que há em mim está em Ti. Aleluia. Aleluia. Está em Ti, Senhor.
Como é que o Senhor foi enxergar alguém como eu e o Senhor enxergou alguma coisa boa para colocar em mim? Sabe aquela frase, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós somos os de Nazaré. Nós somos. Jesus enxergou virtude que nós nunca poderemos enxergar em nós mesmos. Nunca. Nunca, irmãos. Só para os irmãos entenderem como é o olhar de Deus. Jesus não nos valorizou por causa de. Jesus nos valorizou apesar de. Amém, irmãos? Eu vou repetir. Jesus não nos valorizou por causa de. Jesus nos valorizou apesar de. Porque se fosse por causa de, nenhum de nós teríamos valor. Mas o apesar de nos dá valor sem termos. Jesus nos usa apesar de. Jesus nos ama apesar de. Jesus, aleluia, Jesus. Eu sinto a graça de Deus. Aleluia, Senhor. Jesus investe em nós apesar de. Jesus conta conosco apesar de. Jesus sabe de todas as nossas imperfeições e ainda espera de nós alguma coisa apesar de. Jesus procura os verdadeiros adoradores apesar de. Aleluia, Jesus. O mérito está todo nele. E eu não sei por que ele faz isso, mas ele faz. E sinceridade, eu não estou nem um pouco interessado em entender o porquê. Eu sei que ele colocou um apesar de na minha vida. E é o apesar de Jesus que me mantém de pé todos os dias. É o apesar de Jesus que me faz buscar conhecimento, que me faz reconhecer o meu pecado, me arrepender, corrigir as minhas imperfeições e ressignificar a minha vida. Todo mundo que entende isso reconhece que tem um propósito. Todo mundo que reconhece o amor de Deus, apesar de, reconhece que não foi criado à toa. Foi criado por um propósito. Nesse mês aqui de consciência do suicídio que a sociedade imprimiu, é relevante dizer para você que Deus te ama apesar de. Que Deus enxerga coisas em vocês apesar de. E você sabe o que é o apesar de. Você sabe o que é que Deus passa por cima para enxergar valor na sua vida. Eu também sei. Eu também sei. Porque se fosse por causa de, nenhum de nós estaríamos aqui. Jesus morreu na cruz apesar de. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E eu termino dizendo o seguinte. Há um princípio importante chamado mordomia. O princípio da mordomia. Esse princípio, ele atribui a nós responsabilidades administrativas. Essas responsabilidades administrativas têm a ver com a nossa vida. Em outras palavras, como mordomos de um Deus que é dono de tudo, nós somos responsáveis pela administração do nosso tempo. Nós somos responsáveis pela administração do nosso corpo. Nós somos responsáveis pela nossa administração financeira. Tudo isso envolve ética cristã. Deus é o dono de tudo. Pelo menos foi o que o salmista disse. Né? Tudo que há na terra. Tudo. E nós somos os mordomos dessa criação. Então está sob nossa administração o tempo, nosso corpo, nossos recursos. Nós é que temos que ser bons administradores de tudo isso. Cuidar do nosso próprio corpo, cuidar do nosso próprio tempo e cuidar dos nossos próprios recursos. Faz isso em nome de Jesus, na sua casa, no seu trabalho,
na sociedade, em qualquer lugar, na igreja. Faça isso em nome de Jesus. Reconheça que tudo é dele e que ele entregou em sua mão e na minha a administração de tudo que é dele. Tudo, irmãos. Inclusive a pregação da salvação. Nós somos administradores dessa palavra, desse anúncio. Nós precisamos reconhecer isso em nome de Jesus. Agora sim, eu termino aqui, irmãos. Senão vai estender muito. Glória a Deus. Agradeço de todo o coração a oportunidade. A gente que agradece por essa aula maravilhosa, pastor. Deus abençoe, viu? Amém. Muitíssimo. Pastora, vai tirar foto? Ô Isaac, você tira essa parte aí da apresentação pra gente tirar uma foto? Agora, E aí as pessoas vão falando, se elas não falarem, elas não aparecem. Fala, ó, vai falando alguma coisa assim. Glória a Deus. Isso, eu tô vendo o Isaac, o Leroy. Senhor. Leroy tá lindo com esse cavanhaque aí. Ele tá parecendo um Marte. Você viu que eu tô tentando. Não consigo ficar igual ele assim. Você tá Ótimo. tentando, Isaac, mas você tem cara de menino. Tô, Agora é assim, ó. Eu preciso que alguém tire foto da Yasmin, da base. Quem tá vendo? Eu tô a base, vendo. a Yasmin. Eu não tô Yasmin, vendo. abre sua câmera, Dete, Eliane. A Dete, a Eliane. Eu não tô Michel, vendo abre elas. sua câmera. Eu não tô vendo elas, só falta elas. Elas não estão abrindo a câmera, pastor. Eu vou tirar e a gente Tá coloca bom. o rostinho. Depois eu tenho que ficar colocando foto fake, né? Ah, meu Deus do céu. Dá um trabalho essas minhas irmãs, Isaac. Eu tenho que ficar colocando foto da peraí, do outro, do outro. a do Yasmin outro, apareceu do aqui, peraí. outro. Então tira. A Dete Aí eu, também. tenho, aí eu tenho que ficar colocando foto de um culto de um A Eliane dia. também, peraí. Aí vai tirando aí, pastora. Pronto. Isaac, obrigado. Deus abençoe pela sua Amém. vida. Amém. Herói, Deus Eu- abençoe. Eu queria fazer um pedido pra gente encerrar. A gente iniciou com o Guitão, orando pra gente iniciar, né? E a gente tá aí no meio de 3 grandes mestres, né? Glória a Deus. Aí eu queria pedir pro Leroy orar pra gente encerrar. Ó. Amém. Oremos. Deus vivo em nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. nos encontramos em Tua santíssima presença, Sim, Paizinho. Por esse onde podemos desfrutar da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Mais uma vez, ó Pai, a Tua palavra fora revelada aos nossos corações Aleluia, Jesus. e que ela possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, produzir o devido fruto. Em nome de Jesus. E verdadeiramente, Senhor, ela possa marcar nossas consciências, nossas almas, de tal modo, Senhor, que sejamos profundamente constrangidos diante dos desafios da vida a praticar aquilo que ouvimos, Pai, aquilo que aprendemos. Ó Deus, bendito seja a vida de cada um dos que se encontram presentes, daqueles, ó Pai, que se dispuseram, Senhor, a ouvir, a serem ministrados pela Tua palavra. Que verdadeiramente, Senhor, Tu possas, ó Pai, abençoar a cada um, rica e poderosamente, em nome de Jesus, o Cristo. Que cada aula seja um divisor de águas, ó Pai. E que verdadeiramente nós possamos experienciar, vivenciar Sim. a diferença após recebermos a Tua verdade e crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Isaac. Deus abençoe. Deus abençoe, meus amigos. Gemada, amigo. Depois você me conta. Obrigado. Boa. Ó, eu não vou falar que eu não vou ver a Simone por causa da culpa do Guitão. Tá bom. Então, Joy, Lenildo, Gustavo, Jéssica, Deus Ele abençoe. é Nilda. Amém, Ele é Deus Nilda, filho. Não é Lenilda, eu falei. Não é da Ô, pastor, Chaves, não. Você tá acabou- pensando que é do Chaves. Não é personagem do Chaves, não, Deus mano. abençoe a família. Acabando mais ainda com o meu nome. Culpa da minha mãe, viu? Culpa da minha mãe, isso. Não, mas eu falei certo aqui, acho que dá correria. Amém, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Falou, Isaac.